As características faciais do embrião humano se desenvolvem rapidamente ainda muito cedo na gestação, começando em torno da 4ª semana após a concepção. Muitas das estruturas da face são originadas de um grupo de células chamadas de células da crista neural. Essas células se movem em um padrão particular no tubo neural, que é localizado na parte costal do embrião e que é responsável na criação de diversas estruturas da face. Durante os 3 primeiros dias de desenvolvimento, o óvulo fertilizado está localizado na trompa de Falópio. À medida em que se move através da tuba uterina, sofre rápidas divisões para formar um aglomerado de células chamados de mórula. Essas células se organizam para formar o blastocisto e, ao fim da 5ª semana, quando estiver totalmente formado, entra em contato com a parede uterina para a implantação. Durante a 2ª semana de desenvolvimento, o interior do blastocisto, também conhecido como embrioblasto, dá origem a 2 camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Juntas, essas camadas formam uma estrutura oval em forma de disco. Na 3ª semana de desenvolvimento, uma linha é formada na superfície do epiblasto. E durante esse tempo, as células do epiblasto se separam e migram. Essas células criam 3 camadas, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, que irão distribuir as células para todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Entre a 3ª e a 4ª semana de desenvolvimento, um cordão chamado notocorda é formado. Esse desenvolvimento induz as células da ectoderme na sua camada superior a engrossar, formando uma região conhecida como placa neural ao longo da parte costal do embrião. As bordas da placa neural se elevam para formar as dobras neurais, que eventualmente se fundem para formar o tubo neural. Durante este processo, as células da crista neural são formadas ao longo de toda a extensão do tubo, na extremidade das dobras neurais. As células da crista neural, formadas na região da cabeça ou região cranianas, são chamadas de células cranianas da crista neural. Essas células se multiplicam e logo começam a migrar em longas distâncias por diferentes caminhos, da parte costal do embrião em direção à parte frontal. Quando chegam ao seu destino na região facial, as células cranianas promovem o desenvolvimento, maturação e contribuem para a formação de uma quantidade de estruturas na região da cabeça e do pescoço, como ossos, cartilagens e nervos. A crescente imigração e diferenciação das células cranianas da crista neural são criticamente importantes para o desenvolvimento apropriado das estruturas da região facial. Assim que alcançam seu destino final, as estruturas da face começam a tomar forma externamente. Na 4ª semana de desenvolvimento, o embrião é caracterizado por 5 processos faciais: a proeminência frontonasal, a proeminência maxilar e mandibular em pares. Essas estruturas são formadas em parte pela migração e proliferação das células cranianas e são de diferentes regiões do tubo neural. Essa transição celular é chamada de ectomesênquima, que é uma mesênquima derivada das células da crista neural que migram para a cavidade oral. Seu nome se deve ao fato de que essas células se originam da ectoderma, mas formam um tecido conjuntivo frouxo e estão localizados no tecido derivado da mesoderma. No embrião de 5 semanas, as placas nasais, que futuramente vão se tornar o sistema olfatório, e as placas ópticas, que dão origem à estrutura dos olhos, vão se formando. Além disso, as proeminências mandibulares e maxilares se expandem e crescem para frente em direção medial, eventualmente dando origem à mandíbula e à maxila, respectivamente. No embrião de 6 semanas, as 2 proeminências mandibulares se fundem para formar a mandíbula e, nesse momento, o contorno da boca passa a se tornar levemente visível. Na 7ª semana, as proeminências maxilares crescem e se fundem para formar as bordas das narinas e o lábio superior. A fusão das proeminências maxilares e mandibulares formam as bochechas e os cantos da boca. O filtro do lábio e o palato surgem neste mesmo período. Nessa evolução de acontecimento das primeiras 7 semanas pós-fertilização, dá-se origem à formação da testa e da região lateral da face, região medial e lateral do nariz, lábio superior, palato e mandíbula. Na 7ª semana de desenvolvimento embrionário, a maioria das estruturas faciais podem ser observadas. Nos próximos meses de desenvolvimento, o esqueleto cartilaginoso primário da face é substituído por ossos e ocorre um aumento geral na forma e no tamanho das diversas estruturas da face, da infância até a idade adulta. A face continua a se desenvolver por processos de crescimento e remodelação.